gente pega aí o cenário do crime do colarinho branco. Então, o crime do colarinho branco, ele vem suscitando aqui a discussão com vocês, mostrando que fatores socioeconômicos, condições socioeconômicas desfavoráveis não podem ser únicas, exclusivamente o fator que vai explicar a criminalidade. Eu tenho aí outras formas de práticas criminosas, tá? Então, o crime do colarinho branco vai ser definido em termos teóricos aí como um crime cometido por uma pessoa respeitável, de alta posição, de status social, no exercício de suas ocupações. Você encontra na legislação pátria uma das formas de manifestação do crime do colarinho branco, você encontra na legislação que regula os crimes contra o sistema financeiro nacional. Tá? Então, justamente, são crimes que necessariamente demandam, são práticas perdão, que necessariamente demandam uma pessoa que goze de uma alta posição social, que goze de uma certa respeitabilidade. Nessa respeitabilidade, ela garante ali um determinado tipo de acesso que não se conseguiria de uma pessoa com um padrão socioeconômico mais baixo. Tá? Então, daí a gente entra na criminalidade organizada, situando vocês Professora, de aula. só um adendo aí, aproveitar essa deixa da senhora. Existe a teoria da associação diferencial em relação ao crime do colarinho branco, o que se pauta na questão da detenção do conhecimento específico, mais rico desses detentores de poder econômico. Essa seria a questão da associação diferenciada em relação à questão do colarinho branco. A explicação da teoria diferencial seria essa em relação aos crimes praticados, criminosos diferenciados que utilizam o seu conhecimento e poder econômico para garantir o sucesso do crime, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Certíssimo. No caso, pessoal, da criminalidade organizada, claro, a gente vai encontrar ramificações na criminalidade organizada. A gente encontra ramificações de práticas de crime do colarinho branco, criminalidade urbana, toxicomania. Então, no caso, vocês viram na nota de aula, vocês percebem na nota de aula que o carro-chefe da criminalidade organizada, de fato, vai ser o tráfico ilícito de entorpecentes. E o que é importante a gente saber? Atualmente a gente tem aqui a legislação mais recente que temos, que é a 12.850/13, que vai definir a criminalidade organizada. Então, antigamente, a definição legal, a tipificação legal mais próxima que a gente tinha de criminalidade organizada era a caracterização do Código Penal de formação de quadrilha, que acabava ficando aí que, como é que eu posso dizer para vocês, era uma tipificação que não conversava com a caracterização real da criminalidade organizada. Hoje atualmente a gente já tem uma legislação que consegue caracterizar muito bem esse tipo de criminalidade. E aí vocês encontram na nota de aula de vocês, tá? Página 11. Já está no ponto, já? Do artigo, né? Considera-se a organização criminosa. Tá, vamos adiar só um pouquinho, uns 15 minutos, que é o tempo do médico chegar lá. 15 para as 10, viu? Estruturalmente ordenada e caracterizada tá certo? de tarefas ainda que Obrigado. Com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Tá? Então, criminalidade organizada ela é muito bem contextualizada na Lei 12.850/13. No caso, pessoal, da criminalidade feminina, a gente traz um pouquinho aí de aspectos. Eu até tinha colocado aqui, no slide, o artigo 1º que estava lendo aqui na nota de aula. No caso da criminalidade feminina, a gente faz aí um pequeno retrocesso a perspectivas históricas. Então, outro ponto da unidade 3, quando a gente estuda a evolução histórica da pena, tem um tipo de pena que é aplicado, que era chamado ordálias. Era uma pena aplicada principalmente na época em que se condenava com a morte as práticas associadas à bruxaria e infanticídio. Historicamente, a gente percebe a participação da mulher de maneira muito mais forte nesse tipo de práticas criminosas.
Outro ponto que é característico da criminalidade feminina. Existe aí, segundo os estudos, existe aí uma tendência muito maior a utilizar armas brancas em detrimento de armas de fogo. O que a nota de aula te fala? Existe aí na criminalidade feminina abre aspas, um erro nas estatísticas, no sentido de, se a gente olha única e exclusivamente pelo aspecto quantitativo desses dados, a gente vai perceber que a mulher comete menos crimes que o homem. Só que, na realidade, se a gente vai para um panorama qualitativo, a gente percebe que a mulher ela vai atuar nos bastidores do crime. Então, como sobre ela não se lançam os holofotes, então existe aí uma tendência dos dados, o comportamento dos dados, como a gente fala na pesquisa, é indicar a figura do homem como o maior praticante aí de ilícitos. Alguém levantou a mão? E eu, professor? Pode falar. Essa questão você pode deixar aí nessa parte da criminalidade feminina. Eu queria tirar a dúvida sobre o que é que influencia nesse tipo de crime praticado pela mulher, que aqui tem prática associada a bruxaria, envenenamento, infanticídio. Isso é o que? Mais uma questão psicológica? Do que se dá essa atração, digamos assim, por esse tipo de crime? Que é menos comum realmente a gente ver. Eu sei que infanticídio é mais quando é pela mãe, eu sei que ele é praticado pela mãe, mas essa questão de envenenamento, bruxaria, essa questão, assim, é difícil a gente realmente ver homem praticando esse tipo de crime. Bom, com relação às práticas associadas à bruxaria, tá? Se você fizer um estudo histórico, você não vai estar tempo para isso, mas se você fizesse um estudo histórico mais aprofundado, diz respeito às científicas, você vai perceber o seguinte, que a criminalizar práticas de bruxaria na antiguidade, isso está muito mais relacionado com uma característica social do que propriamente uma prática de um crime. O que é que eu quero te dizer com isso? Normalmente as mulheres que eram condenadas à morte por bruxaria eram mulheres que tinham ali, como é que eu posso te dizer, que tinham um comportamento mais independente, que tinham um comportamento menos submisso. Então, normalmente, a mulher que era condenada por bruxaria, porque na realidade o comportamento dela era antagônico à organização social da época. Então, esse comportamento ele era criminalizado. Então, por exemplo, se tu olhas aí nas plataformas de streaming, você encontra até no Netflix, que é a plataforma de streaming que eu acho que todo mundo tem, né? Você encontra na plataforma de streaming vários filmes, vários seriados que mostram isso. Na realidade, as mulheres que eram condenadas à fogueira, na grande maioria das vezes por bruxaria, eram mulheres cujo comportamento era distinto das outras mulheres. Então, esperava-se da mulher um comportamento mais submisso. Aquelas que não tinham um comportamento submisso, ou que tinham algum comportamento um pouco mais diferente, que não necessariamente praticavam crimes, elas eram condenadas por bruxaria, então não tinha propriamente uma prática criminosa. Envenenamento. Se a gente faz aí um retrocesso histórico um pouco mais recente, porque a parte de bruxaria é uma história bem mais remota, mas envenenamento, se você faz aí um apanhado histórico um pouquinho mais recente, séculos 17 até o 19, você encontra isso de forma mais recorrente. Então, às vezes, era aí uma mulher que passou por uma gestação, passou por algum tipo de trauma, sofreu violência sexual. Então, existia aí uma tendência para partir para o envenenamento de pessoas que fossem mais vulneráveis que ela, né? Perfis que fossem mais vulneráveis que o dela. Então, esse envenenamento era muito mais direcionado para crianças e muito mais direcionado para idosos. Podia acontecer de envenenar humanos também, mas os perfis normalmente desdobravam para esses dois campos aqui, crianças e idosos. Mas é uma construção histórica, tá?
finalmente, por fim, criminalidade infanto-juvenil. Né? Ela vai estar. Eu tenho aqui fatores aí que buscam explicar fatores criminógenos, né, como eu coloquei aqui no slide, que se encontram de forma muito forte com o direito da infância e da juventude. Então, tanto a criminalidade infanto-juvenil, os principais fatores criminógenos que vão aparecer na unidade 2 é o A, que vai ser aquele ambiente no qual a criança vai moldar aí a sua personalidade, a criança ou adolescente vai moldar a sua personalidade com basicamente as primeiras referências de conduta humana. Ela vai encontrar no lar, ou o pai, ou o mãe, ou com algum outro parente, com algum outro ascendente. A escola vai ter uma influência para criar valores ou para modificar valores, tá? E aí, no caso, a escola, da mesma forma que o lar, ela tanto pode ser um ambiente que favoreça nesse sentido de criar ou modificar valores, como também pode ser um ambiente que desfavoreça totalmente. Se for uma escola que não tem aí um olhar do poder público que seja mais atencioso, que traga mais garantias para esse público, então ela pode ser também um ambiente que influencie de forma muito forte na criminalidade. E as entidades de atendimento da mesma forma. Se de repente eu me deparo aí com entidades de atendimento que não garantam o mínimo existencial para as crianças e adolescentes que estejam sob sua tutela, elas necessariamente vão funcionar na realidade como um centro de formação de futuros criminosos. Então, eu trouxe aqui informações da nota de aula para vocês. Massificação do tratamento. Oi, pode falar. Professora, desculpa fazer aqui um parênteses. É muito importante o que a senhora está falando, porque eu tive a honra e, ao mesmo tempo, muita tristeza. O doutor Guaraci de Campos, que foi juiz da infância e adolescência, na época que ele era juiz, era professor da estação aqui no Rio de Janeiro, e ele pregava que o tráfico dava a oportunidade do primeiro emprego, enquanto o Estado se omite, que é o que eu vejo atualmente. Infelizmente, o doutor Guaraci se tornou desembargador e foi denunciado por pertencer à máfia do jogo do bicho e mandou até matar um policial. Ele deu uma guinada na vida dele, eu tive até com ele no Rio de Janeiro lá, ele foi afastado do tribunal, mas no início da vida dele como juiz, ele protagonizou o que levou ele até a ser desembargador, esse trabalho muito importante, que não adianta levar esses menores para essas casas de internação, como tem aqui Patativa do Assaré, como tem outros que os caras fogem, não tem o que fazer lá dentro, que é o que ocorre com os presídios normais. É a questão da menoridade. Se houvesse uma atividade, um primeiro emprego para essa rapaziada, por exemplo, o que eu vejo aqui, que eu tenho um casa na aldeota aqui na periferia, os caras criam uma arena, professor, a arena não gera emprego, não gera atividade. Algumas pessoas jogam futebol e não vão prosseguir na vida esportiva. Então, o do Guaraci, ele contribuiu, apesar de hoje ele estar num polo totalmente oposto, relacionado à máfia e até de mandar matar pessoas. Isso já tem até um vídeo aí na internet, eu não sabia nem disso, encontrei com ele no aeroporto aqui, Fortaleza, indo para o Rio, e visitei ele lá. Mas no início da carreira dele, ele protagonizou uma coisa importante, que é a geração do primeiro emprego, ocupar a mente desses jovens, que eu tenho certeza que aí nós vamos ter uma grande força-tarefa para que acabe com esses delitos no início. A senhora concorda? Não só concordo e apoio. Porque, na realidade, crianças e adolescentes que vivem em uma situação economicamente desfavorável, uma das questões que os motivam, isso aí já foi até comentado em programas de televisão, em debates, né? Uma das coisas que os motivam é realmente o dinheiro, é ter o dinheiro, não o dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro como uma condição de acesso ao mínimo existencial. Então, se esse jovem realmente tivesse acesso não só ao emprego, mas também ao estudo, conseguisse garantir uma existência digna com o que ele ganhasse, dificilmente ele incidir em práticas criminosas. Dificilmente, não é impossível, mas ficaria muito mais difícil. Mas seria aí uma rede de apoio muito mais eficaz do que
exclusivamente inseri-los em entidades de atendimento. E aí, no caso, também tem a questão, né? Existem entidades de atendimento que, inclusive, não garantem esse mínimo existencial, geram muito mais revolta do que propriamente não funciona. Reeducação desse jovem. Não funciona, professora Jéssica. Não funciona, como também não funciona a questão da psicologia forense, que não, os magistrados não se valem dessas grandes profissionais para poder ajudar a esclarecer o que levou o cara a fazer o crime. Não funciona essas casas de internação, professor, lamentavelmente. Eu fiz o meu trabalho, mostrei aqui uma minha casa, que eu também tenho na Aldeota, ia fazer lá também, mas aqui, onde eu moro, tem um cruzamento de rua onde é uma incidência todo dia de furto, de assalto de celular, de pessoas, quem são? Jovens motorizados e motocicleta. Então, não há uma política. Aqui teve concentração do pessoal do PT, do pessoal do COR. Ninguém está preocupado em resolver esse problema. Pelo menos se eleger, colher votos e isso aí vai uma bola de neve, porque justamente tem que haver medidas socioeducativas, mas não adianta ter medidas socioeducativas se não disser para o cara, meu irmão, você vai ser um cara melhor, mas eu vou te dar uma grana para você fazer uma atividade aqui. E o Estado tem, professor, o Brasil tem mais de 3 trilhões de reservas cambiais, o Brasil exporta, o Bolsonaro, nenhum presidente vai falar isso, que tem dinheiro guardado nos cofres públicos lá, os cofres federais, que não se gasta, não se investe nessa questão. Não adianta você pegar e dizer pro cara, ó, meu filho, não é bom roubar, não é bom matar, não é bom fazer. Tem que dar dinheiro na mão dele para poder ele levar para casa dele, para ele dar comida à mãe dele, para ele se alimentar. E isso aí seria o primeiro emprego. Não tem, pô. Essa política não existe, os caras não estão nem aí. Realmente isso aí já foi discutido aí várias vezes. Infelizmente, a gente está aí tomara que nessa uma fase de transição, mas isso aí já é algo que assola a nossa sociedade já há muito tempo, tá? Gente, bom, essas eram as considerações que eu queria trazer para vocês aqui, voltadas para a V1. A V1, né, ressaltando, vai ser um questionário disponibilizado no APA. Logo abaixo do espaço que vocês entregaram a tarefa, que foi o trabalho que eu passei para vocês podem entregar ainda até o dia 15, eu vou disponibilizar a prova. A prova é no formato de quiz, tá? Toda objetiva. Vão ter 8 questões objetivas. Então, vocês vão ter alguns dias para fazer a primeira chamada, um dia para fazer a segunda chamada. O prazo, lembra dessa informação já dos semestres anteriores, né? A gente está começando o período de aplicação de ATU, agora é normal a cabeça ficar um pouco mais cedo. Lembra disso. O questionário, ele tem o prazo que está indicado lá no plano de ensino, mas quando você abre para resolvê-lo, você tem que resolver as 8 questões em 1h40, que é o tempo correspondente a uma aula aqui, tá? Então, basicamente é isso. Durante o período de realização da prova, pode acontecer é possível, tá? A gente está lidando aqui com tecnologias, então, às vezes a mensagem não chega, né? Então, é possível que você possa ir passar, trava a sua tela, ou então você não está conseguindo abrir a prova, não tem problema, aconteceu isso, fala comigo ou fala com a Nídia, que é a tutora da disciplina. A Nídia não esteve aqui com a gente hoje, mas ela fica à disposição também. A prova de vocês vai estar disponível a partir da próxima semana, segunda-feira, no caso dia 12, a partir das 0h. Então, 23h59 do domingo, deu meia-noite da segunda-feira, a sua prova já está disponível. Se você quiser fazer, faça dentro do seu horário, dentro da sua comodidade, tá? E as questões estão muito dentro disso aqui que a gente discutiu e muito dentro do que vocês têm lido na nota de aula, certo, gente? Então, basicamente, é como se a construção aí da nota da vida de vocês tivesse sido aí um trabalho englobando aí uma perspectiva mais concreta, né, mais empírica, e a prova pegando aí um toque mais teórico, que são aí os assuntos que são abordados na nota de aula. Professor, as questões estão voltadas para conceituais ou mais questão de interpretação? Deixa eu lembrar aqui.
eu te diria que 90% conceituais. Eu só não lhe digo 100% porque eu elaborei 8 questões para a primeira chamada, 8 questões para a segunda. Eu não me lembro especificamente de cada uma, mas são muito mais voltadas para o aspecto conceitual do que propriamente interpretação, certo? Pessoal, é isso, tá? Então, estão liberados. Qualquer dúvida podem me procurar, tá? Estou aqui às ordens e fico à disposição. Bom dia a todos. Fique